Irmãos, a preocupação é uma pré-ocupação. A ansiedade é você sofrer antes por algo que ainda vai, ou você ficar martelando algo antes daquilo que vai acontecer, ou talvez nem vai acontecer. Não andeis ansiosos. Então, a gente pode subentender que preocupação e ansiedade está na mesma classe de palavras. Então, quando eu digo não se preocupe, você também ouça, não fique ansioso. Não andeis ansiosos. Por que, pastor, eu não devo andar ansioso? Eu vou te dar aqui, amados, o motivo para você não ficar preocupado, para você não ficar ansioso, tá? Sabe por qual motivo você não deve se preocupar? Sabe por qual motivo você não deve ficar ansioso? Porque se preocupar ou ficar ansioso não resolve nada. Adianta alguma coisa? Melhora alguma coisa? Ou será que talvez não piore, né? E Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Enquanto a ansiedade, ela deprime o homem, quer dizer, ela abate, ela inibe as suas forças, ela neutraliza a sua capacidade, ela te castra criativamente, castra a sua atividade, seja ela da proatividade, ou seja ela da atitude, ou seja, a ansiedade no coração abate o homem. Se prepara aí, meus irmãos, para ouvir uma boa palavra. Sabe por que é uma boa palavra? Porque nós vamos ler 4 palavras, e sabe quem disse cada uma delas? Jesus. Por isso que é uma boa palavra. Primeiro, Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. 6. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Será que você não vale mais que um pombinho, uma pomba? Jesus está perguntando isso. Mas ele começa lá no versículo que a gente leu: não se preocupem. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Versículo agora 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Jesus está falando para nós assim: se preocupar não adianta, se preocupar não resolve, se preocupar não muda, não vai mudar a hora do Brasil, não vai mexer no dólar, não vai acrescentar 1 centímetro no comprimento da sua vida. Então a preocupação, ela limita as pessoas, a preocupação, ela bloqueia a trajetória das pessoas, não só não resolve, como atrapalha. Jesus não está favorecendo os preguiçosos. Jesus não está, irmãos, trazendo uma acomodação, uma comodidade para os preguiçosos. Mas Jesus aqui, irmãos, ele está dizendo: aprenda o valor das coisas. Tem coisa que vale mais, tem coisa que vale menos. E não só o valor a gente precisa saber, mas é priorizar as demandas. Será que a gente sabe priorizar as demandas da nossa vida? Será que a gente sabe o valor de cada coisa? Será que o que você está perseguindo agora é a coisa mais importante mesmo? É a coisa mais valiosa? Será que o que eu estou gastando a minha vida é isso mesmo? É o que tem de mais valor? Jesus está dizendo isso, ó. Vamos fazer a escala do que é valioso. Ó, o corpo vale mais que a roupa. Então, você vai sacrificar o corpo por causa da roupa? A vida é mais do que o alimento, do que o teto. Então nós vamos acabar com a vida por causa do teto, do alimento? Então é isso que Jesus ele está valorando. Que é isso? Colocando valor nas coisas. E uma vez que eu coloquei valor nas coisas, agora eu posso priorizar. E aí, versículo 31, do mesmo capítulo 6, Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem, ele reitera, reafirma: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Não se preocupem, versículo 32.
essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhes serão dadas. Então, meus irmãos, primeiro eu aprendo o valor das coisas. Quanto vale a vida frente àquilo que eu estou gastando a minha vida para ter. O quanto vale o corpo frente àquilo que eu estou gastando ele para adquirir. Uma vez que nós temos os valores bem definidos, agora a gente consegue escalar a prioridade. E isso tem tudo a ver com a primeira palavra que nós lemos aqui. Não se preocupem. Porque uma vez que você escalou, ordenou as suas prioridades, você não vai precisar mais andar como a gente anda, ansioso. Marcos capítulo 13, versículo 9. Vamos até o 11. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas por minha causa. Serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. 10. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Jesus valorando as coisas e priorizando. 11. Quando forem presos e julgados, de novo, Jesus falando, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhe for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Primeiro, eu não devo me preocupar com a vida diária. Agora, eu não devo me preocupar com a minha própria defesa. O que Jesus está resumindo aqui nisso tudo não precisa se defender. Vocês vão estar diante de tribunais, vocês não precisam ficar preocupados em se defender. Qual a palavra usar? Porque a palavra vai ser concedida pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem um ditado que diz que o justo ele não se justifica. Quem não precisa dizer que é. Se eu preciso dizer o que eu sou e reafirmar e encher os pulmões e declarar, eu sou isso, quer dizer que eu já não sou há muito tempo. Se eu preciso dizer sobre a autoridade que eu carrego, quer dizer que eu já não tenho mais essa autoridade. Se eu preciso especificar o título que eu tenho, quer dizer que eu já não ocupo mais esse título. Que a minha vida já não transparece mais esse título. Que as minhas ações já não têm mais a ver com o título que eu carrego. Seja ele de pai, seja ele de líder, seja ele de chefe, seja ele de marido, seja ele de esposa, seja ele de servo de Deus, seja ele de crente, evangélico, pastor, pastora. Se eu preciso reafirmar e convencer as pessoas de que eu sou isso, quer dizer que eu já não sou. Nós não precisamos nos defender, nós não precisamos nos reafirmar. Jesus está dizendo isso. Não se preocupe em convencer. O que você vai falar é sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo, é sobre a palavra de Deus. Muitas das preocupações que nós adquirimos no decorrer da nossa vida é pelo fato de não sabermos usar a nossa fala, ou falar na hora errada, ou falar inconvenientemente. Talvez aqui dentro da igreja a nossa palavra está polida, está regulada, organizada, policiada, mas talvez lá na nossa casa, no ambiente do lar, é óbvio, irmãos, que tem coisas que você vai fazer na sua casa que você não vai fazer na igreja. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês não se preocupem em se autopromover, não se preocupem em se autodefender. Deixa o Espírito Santo fazer isso por você, amém? Deixa o Espírito Santo colocar as palavras na sua boca. Deixa ele temperar as palavras que saem da sua boca. Agora abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. 41. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa, se inquieta com todos esses, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa
e ninguém tomará isso dela. Mais uma vez Jesus dizendo, não se preocupe. Você está preocupada com algumas coisas que não deveriam ocupar a sua mente. Você está preocupada com alguns detalhes que não vão fazer diferença. E aí, meus irmãos, estar preocupado, cair na armadilha da ansiedade. Se eu estou preocupado, preocupado, quer dizer que eu estou ansioso. Nós vimos que ansiedade e preocupação são similares. Então eu estou ocupado antes do tempo com uma coisa que ainda vai chegar ou nem vai chegar. Então a preocupação é uma armadilha da ansiedade. Estar ansioso te faz olhar para muitos lugares, contemplar muitas coisas. E às vezes, amado, olhar para muitos lugares vai te paralisar. E agora, para onde que eu vou? E agora, o que que eu faço? Vou para cá, vou para lá, eu tenho muitas opções, eu tenho muitas coisas para fazer. Essa era a preocupação de Marta, ela tinha muitas coisas para fazer. Por ter muitas coisas para fazer, ela não estava fazendo nada na verdade. E aí Jesus chama a atenção dela. Jesus chama o foco dela. Olha, você está olhando para muitos detalhes. E essa é a realidade de muita gente. Tem muitos problemas na nossa vida. Qual que é o ataco? Irmão, o que Deus está te dizendo nessa noite é assim: não se preocupe. Primeira coisa, não se preocupe. Ah, tá bom, não me preocupo. Mas e agora? Eu tenho que arrumar. Por onde eu começo? Qual que é a resposta padrão para quem pergunta por onde eu começo? Comece do começo. Ah, pastor, mas qual que é o começo? Irmãos, o começo é o primeiro passo. Pastor, mas qual que é o primeiro passo? É o que você der. Mas enquanto você fica esperando saber por onde eu começo, você não começa. Eu não começo. E o que Jesus está dizendo, irmãos, é preciso entender o que Jesus está dizendo. O que ele está falando para Marta é isso: Marta, você está atirando para todos os lados. Uma coisa, sabe qual é o problema que você tem que resolver, meu irmão? Resolve esse problema. Pastor, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho um problema na igreja, eu tenho problemas lá no meu trabalho. Então, meu irmão, sabe o que você faz? Pega os seus problemas, escreve num papelzinho, pede para o maridão, joga para cima, escolhe um e ataca, vai resolver. Ah, eu tenho problemas com o meu irmão, tenho problemas com a minha família, tenho problemas com meus filhos. Resolve. E sabe o que vai ser no final do dia? Menos um problema. Aí você volta para a sua pequena lista de problemas e resolve mais um. Ah, pastor, mas agora entrou um que é mais urgente. Então, tá bom, tira os outros e priorize. Jesus estava ensinando isso sobre valoração e prioridade. Dá valor às coisas. Fala, o que é mais importante? Eu tomar o sorvete agora ou eu pagar a água? E isso acontece com a nossa vida, claro que com exemplos diferentes, mas isso que acontece com a minha vida, com a sua vida. Será que é mais importante esse jogo de futebol do que eu olhar para o meu filho e gastar essas 2 horas que eu passaria na frente da TV com ele? Valoração e prioridade. Depois você assiste o compacto, depois você entra no YouTube e vê os melhores momentos. Não é a mesma coisa, mas a nossa mente fica ansiosa. Por quê? Porque a gente tem que assoviar e chupar cana. Já tentou fazer isso? Dá certo? Eu nunca tentei não, mas imagino que deve ser meio complicado. Porque, irmãos, a vida está cobrando isso da gente. Se você não for multitarefas, se você não for multissoluções, você não serve para a sociedade de hoje. É o que as pessoas estão dizendo por aí. É que o povo está ficando tudo louco por isso, tudo deprimido por isso, tudo ansioso por isso. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, Deus tem uma agenda. Eu prefiro seguir a agenda de Deus. Se eu for seguir a agenda das pessoas, é todo mundo querendo uma demanda. Você tem o seu trabalho, você tem os seus filhos, você tem a sua casa. Foca no que é necessário. Uma coisa, Jesus falou isso para Marta. Apenas uma coisa é necessária. Qual é o problema que eu tenho que resolver? Resolve ele. Depois você vai para o próximo. Amém? E aí, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos experimentar aquilo que estava lá no versículo que a gente leu no início. A
paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Sabe o que vai acontecer? Quando você não se preocupar e começar a resolver uma coisa por vez, você vai dormir de noite. Comece por um, vai lá, foca naquele, faça bem feito aquele. Vamos parar de ser os crentes patos. Você sabe o que é isso? Sabe o bichinho pato? Jesus falou que a gente vale mais que as aves, né? Pato é uma ave. Então, para de ser crente pato. Por que, pastor pato? Irmão, você reparou que o pato ele anda, o pato ele voa e o pato nada? O pato ele anda, ele voa, ele nada, só que ele não faz nenhum dos três bem. Ele voa mal, ele anda esquisito e põe um peixe do lado dele. Nada, mas eu pôr o peixe. Ele não faz nada bem. E a gente está assim querendo fazer três coisas ao mesmo tempo. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir ter excelência em nada que fizermos. Irmãos, Jesus pisou aqui na terra para uma coisa: entregar a sua vida em nosso favor. Quando surgiu a primeira oportunidade de alguém querendo tirar o foco, distrair ele, como Marta estava distraída, alguma coisa para distrair Jesus do foco, falar: Jesus, não, agora não, eu te defendo, Jesus, eu pulo na frente. O que Jesus falou para essa pessoa? Aparta de mim, Satanás. Irmãos, Jesus falou isso para um discípulo, mas Jesus tinha uma missão, um foco, um objetivo, uma coisa, e ele cumpriu até o final, porque ele estava determinado. João 14:1, para a gente encerrar. Não deixem que o seu coração fique aflito, não se turbe o coração, não se preocupe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Irmãos, deixa eu falar para você, Jesus está dizendo para nós nessa noite: não se preocupe, Ele vai voltar. Quando estiver tudo pronto, Ele vem nos buscar. É hoje, é amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui 10 anos, nós vamos passar pela morte, será antes do arrebatamento? Pastor, a gente passa pelo arrebatamento e não vamos nem ver a morte. Irmãos, não sei, só digo para você, não se preocupe. Descanse o seu coração, não fique ansioso. Irmãos, não se preocupe, Jesus não vai te abandonar, irmão. Deus não vai esquecer você, meu irmão. Deus não vai te abandonar. Quando tudo estiver pronto, Ele vem e te busca. Vamos para o mesmo capítulo, versículo 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Anota aí se você estiver anotando. Ansiedade é diferente de responsabilidade. Tem gente que confunde, tá? Tem coisa que é minha responsabilidade, eu que tenho que ir lá e fazer. Jesus não tirou a nossa responsabilidade quando Ele disse que nós valemos mais do que as aves. Ele não tirou de nós a responsabilidade do trabalho, de fazermos a nossa parte. Ele só disse: coloque o valor certo nas coisas. Então, ansiedade é diferente de responsabilidade. Jesus, Ele veio para morrer na cruz, mas Ele também deixou um presente para nós: a sua paz. E Ele disse, pelo menos em 4 momentos aqui, tem outros, mas Ele disse aqui: não se preocupe. Não se preocupe com a vida diária, não se preocupe em se autopromover ou se autodefender. Não se preocupe com os seus muitos problemas, uma coisa só é necessária. E não se preocupe, você não vai ser esquecido, Ele vem buscar você. Pastor, mas e agora? Pega o presente, usa o presente. Quando você dá o presente para alguém, você não gosta que a pessoa use o presente que você deu? Por que a gente não está usando o presente que Jesus deu? Então usa o presente que Ele te deu, agora, começa hoje.